Fala galera, beleza? Depois do meu vídeo sobre percentual de gordura, em que eu mostrei alguns métodos de como você determinar o seu percentual de gordura, eu resolvi fazer um vídeo continuando aquele assunto, mas tratando de um tópico que é como você saber mais ou menos em que faixa você se encontra, qual é mais ou menos o seu percentual de gordura, levando em conta aspectos visuais, aspectos que você olha no espelho e tem uma ideia de quanto é o seu percentual de gordura. Eu tomei como base de informação um vídeo do Igor Opeshansky, do canal Vitruvian Physique. Ele é russo, mas migrou para o Canadá e começou o canal dele lá. Eu recomendo bastante, o canal dele é muito legal, tem vários vídeos bem informativos, então fica aí a recomendação de informação. Bom, a primeira faixa de percentual de gordura que eu vou trabalhar é com pessoas que estão com um percentual bem alto, acima de 25%, pessoas acima do peso, pré ou até que já são consideradas obesas. Tem uma camada bem espessa de gordura subcutânea, a gente tem dois tipos, que é a gordura subcutânea, que está logo abaixo da pele, e a gordura visceral, que está entre os nossos órgãos, enfim. Essas pessoas têm uma camada mais grossa e ela começa a já se estender além do normal. Normalmente é aquele tiozão que tem a pança já passando a linha da cintura, já começa a exceder bastante aí os limites de gordura, então não mostra nenhuma separação muscular, que é você saber onde começa o seu bíceps, o seu tríceps, a separação no peito, enfim, você não consegue ver nenhuma separação, você basicamente tem duas salsichas no lugar do braço. Também você não consegue enxergar nenhuma vascularidade, veias saltando. Claro que isso também tem um certo fator genético, mas pessoas com um percentual de gordura muito alto, sem chance de ver isso, não é visível nenhuma veia ou algo desse tipo. A segunda faixa que eu vou trabalhar é entre 18% e 25% de gordura. É o que a gente costuma chamar de o cara normal, e eu coloco aqui o cara porque para as mulheres isso se dá de uma maneira diferente. Por uma questão hormonal e de distribuição de gordura corporal, as mulheres têm naturalmente mais gordura corporal, o que para um homem tá bem em forma, tá entre 10% e 15%, para uma mulher esse é basicamente o limite para ela manter aí as atividades funcionais do corpo. Então mulheres têm naturalmente um percentual de gordura maior. Eu vou colocar uma tabela aqui comparativa, mas enfim, foi mal mulheres, eu vou tratar do cara normal nesse tópico. É aquele cara que está no limbo entre o gordo e o magro. Ele é realmente a maior parte das pessoas que você vê na rua, que tem, que nem eu coloquei aqui, uma vida normal em questões de hábitos de saúde. Ele não se alimenta super bem, mas também não come porcaria o tempo todo, uma vez ou outra vai num fast food, afim. Se exercita ali de vez em quando, ou leva uma vida até que de certa forma regrada, então ele não ganha muito peso e também não perde muito peso. Nessa taxa aqui você normalmente não vê ainda muita separação muscular, não vê muita vascularização, então é o cara normal, é a maior parte das pessoas que você vê por aí. A próxima faixa é um pouco mais abaixo, entre aí 15 e 18% de taxa de gordura, e é o que a gente costuma chamar de o jovem normal, ou aquele atleta amador, atleta de ensino médio, fundamental, que são pessoas que são mais ativas, mas também não levam uma vida super regrada, enfim. É o atleta amador que leva uma vida mais ativa, normalmente adolescentes aí de 16 a 18 anos, é bem comum estar nessa faixa de percentual de gordura. Já começa a ver aí o aparecimento de separação nos músculos, alguma vascularidade, já começa a aparecer mais veias, então já é uma taxa aí legal para começar a trabalhar. E eu coloquei aqui Lean Bulk, que nem eu falei em vídeos anteriores, o bulking é quando você está tentando crescer, ganhar massa muscular. Lean bulk é uma expressão que caracteriza você ganhar massa magra de uma maneira mais limpa, com uma alimentação saudável, e diferente do que algumas pessoas veem por aí, que tem bodybuilders que tentam ganhar peso de maneira muito rápida e simplesmente comem o que querem por um tempo, ganham muito peso, mas ganham muita gordura também. Essa faixa aqui
é normalmente o ideal para você chegar quando você está fazendo um lean bulk. Vamos supor que você está com um corpo massa ali, está com bastante definição e agora você quer crescer, quer ganhar massa muscular. Até onde você deve ir, quanto você deve chegar de percentual de gordura para depois parar e voltar e fazer o seu cutting. Bom, essa é uma faixa legal para você crescer, ganhar uma quantidade boa de massa magra e depois voltar a cortar o percentual de gordura. Normalmente, quando a pessoa está num bulking, está ganhando peso, ela tem mais energia, ela consegue levantar mais peso na academia. Esse é o propósito, você ganhar mais massa muscular. Então, por isso que é interessante que você saiba mais ou menos onde parar e para não ir muito acima e acabar ficando aí com uma taxa de gordura muito alta no seu corpo. Existe uma certa proporção entre o quanto de força, de energia você vai ter conforme aí o quanto você tiver de percentual de gordura. Dá para colocar num gráfico onde aqui você tem o tempo, aqui 25%, aqui 10%. Vamos supor que você vai começar quando você está com 10% de gordura, bem mais detalhado, com bastante definição, e você quer fazer o seu lean bulk, ganhar massa muscular. Então é uma coisa mais linear, você vai ganhando peso, só que à medida que você vai ganhando peso, você também vai ganhando força, vai ganhando energia. Na academia você tem mais disposição e tudo mais, só que ela não é bem na mesma taxa. Chega uma hora que você simplesmente não está mais otimizando os seus resultados, você vai crescendo também em energia, só que chega uma hora que ela começa a diminuir. Óbvio, ela nunca vai parar, quanto mais você tiver, mais energia, mais força você vai ter para levantar mais peso, só que chega uma hora que ela começa a decrescer bastante ao ponto em que você vai ficar só mais gordo e não vai otimizar tanto os seus resultados. Quando você chega a 12 a 14% de taxa de gordura corporal, é quando você provavelmente já se considera magro, é o clássico estou em forma, e realmente já é uma posição em que você está bem melhor fisicamente, você já não mostra muita gordura corporal, você tem uma camada bem mais fina de gordura subcutânea, então você já pode ver aí mais separação, mais vascularidade. Claro que agora vai entrar em jogo aí fatores como genética, alimentação. Aquele dia você ingeriu mais açúcares, mais carboidratos, isso aumenta a sua vascularização. A sua suplementação também, tem pessoas que tomam vasodilatadores que permitem um maior fluxo sanguíneo, como a arginina, que é um vasodilatador, então isso vai entrar em jogo para ver o quanto de vascularização e separação muscular você vai ter. É nesse ponto que você começa a ver o seu abdômen na luz certa. Como a maior parte das pessoas, diria que 99% das pessoas não está nessa taxa, está acima disso, elas já ficam bem impressionadas com quem mostra um pouco do abdômen e já começa a ver a separação, o six-pack, é mais ou menos que nem o Ryan Gosling naquele filme. Agora que a coisa começa a ficar bem interessante, se você chegou aí a 10, 12% de gordura, parabéns, você pode ser considerado aí como bem em forma. Nessa fase aí, você já começa a ver mudanças bem significativas na sua fisionomia, o seu rosto ele começa a ficar menos arredondado e mais reto, o queixo começa a acentuar mais, então você começa a notar esse tipo de mudança. O seu abdômen ele já é visível independente da luz ou da situação que você tá, você consegue ver bastante a definição abdominal. É o famoso corpo de praia, que a galera gosta de idealizar para exibir na praia, ou que algumas pessoas chamam de Abercrombie look, que é aqueles modelos da Hollister, da Abercrombie, que fazem propaganda, enfim. Se o seu propósito é chegar nesse ponto de mostrar o seu corpo e impressionar as outras pessoas, eu diria que você chegou aí no limite do ideal. Agora, se você quer chegar aí no percentual de gordura de um dígito, 8, 9%, onde você vai ser considerado aquele cara rasgado mesmo, que vai ter nível de competição, Men's Physique e afins, esses
bodybuilders que realmente precisam mostrar bem a separação muscular, não é mais só o abdômen que importa, é as laterais e, enfim, toda essa separação muscular é nesse nível que você tem que chegar, é onde você realmente vai ver aí um alto grau de separação muscular, você vai conseguir enxergar as fibras musculares, a direção que elas tomam no seu corpo. É um nível que você vai conseguir enxergar bem o formato certinho do músculo, porque você já tem uma camada muito pequena de gordura subcutânea, às vezes ela chega ali a quase... Você tem a pele bem fininha quando você faz os testes, e eu diria que é um nível não tão saudável, você já começa a extrapolar um pouco os limites, e não é muito aconselhável que você fique nessa faixa aqui de 1 dígito de percentual de gordura por muito tempo. É legal em questões de competição ou para você testar se você consegue chegar nesse limite, mas para se manter assim, eu diria que você não aparenta ter uma vida muito saudável, você começa a ficar mais pálido, o seu rosto começa a ficar bem seco e você nem aparenta ser uma pessoa muito saudável, apesar de você levar aí alimentação a sério, exercício a sério. E por fim, chegando aí aos limites do extremo de rasgado, talhado, 5 a 7% de gordura, onde você não tem praticamente nada de gordura subcutânea, a pele é basicamente papel e tem alguns testes que não conseguem detectar a gordura subcutânea, você basicamente tem um pouco de gordura visceral e é isso. Você já está aí num alto nível de competição, então isso é para aqueles bodybuilders que competem em competições de nível bem extremo e com uma necessidade grande de mostrar os detalhes da musculatura, os detalhes do corpo. Definitivamente não é um ponto saudável para você manter o seu corpo. O nosso corpo ele precisa de um mínimo de gordura para ter um bom funcionamento, um bom balanço hormonal, e chegando nesse nível, eu diria que é onde você começa a questionar se é possível ou não você chegar nesse nível de uma maneira natural, sem o uso de drogas, esteroides e afins. Então, para algumas pessoas eu diria que é, com muita dedicação mesmo, mas para outras, por fatores genéticos e de biotipo, eu já diria que não é muito possível naturalmente. Então é isso, pessoal, eu espero que com esse vídeo você consiga ter uma ideia de qual é a sua faixa mais ou menos de percentual de gordura onde você se encontra e que através disso você consiga aí planejar e estabelecer bem a sua dieta e seus exercícios. Esse vídeo foi mais para questão de curiosidade mesmo, e lembre-se sempre de levar isso de uma maneira saudável e regrada. Então eu espero que isso tenha ajudado. Se ajudou, você aprendeu alguma coisa nova, passa a ideia aí pra frente e até o próximo vídeo.